Saluti a tutti. Ringrazio moltissimo la professoressa Daniela Marcheschi per l'invito a questa conferenza. È un onore e un piacere per me essere con voi e parlare di una autora che mi piace molto e che è una grande signora delle lettere portoghesi. Parlerò in portuguese. A minha exposição desenvolver-se-á segundo determinado itinerário. Esse itinerário passa por dois grandes momentos. Primeiro, falarei um pouco da homenagem que estamos a fazer à autora Tiolinda Gerção e que explica esse cartaz que está por trás de mim. E depois falarei um pouco da obra de Tiolinda Gerção, que justifica esta homenagem e pelo modo como ela justifica esta. Como questões prévias, poder-me-iam perguntar: e porquê homenagear um autor? Ora bem, homenageamos um autor porque ele é uma referência fundamental no campo das humanidades e das identidades coletivas, culturais e estéticas. Estamos num tempo de decadência do Ocidente, dos valores, das democracias, em que se fala até do fim da história, claro, de uma forma simbólica, e em que o homem enfrenta os seus limites na Terra, os seus limites face à sua condição humana até. Enfrentamos a singularidade, há experiências de cyborgização, ou seja, no fundo, toda a crise das humanidades que tem sido, desde o final do século XIX, anunciada por autores que vão de Max Weber a Curtius, a René Guénon, a tantos outros, por uma divisão até das áreas do conhecimento entre as duas culturas, não é? De que vocês têm ouvido falar nas vossas aulas, até à terceira cultura e à questão das interdisciplinaridades, interdiscursividades e ao próprio conceito da consciência, que articula todas as outras, com autores que tentam resolver e ultrapassar essa divisão do conhecimento a que a especialização conduziu. A literatura surge como a casa do humanismo e a casa das humanidades por excelência, ou seja, é uma espécie de espelho, os cânones, o cânon ocidental, mas também o cânon de cada país, fornece-nos, de cada literatura nacional, fornece-nos uma espécie de espelho deformador, espelho quebrado, mas sem dúvida um lugar, uma instância onde as identidades coletivas, culturais e estéticas se pensam, se refletem, se reconfiguram em permanente mobilidade. E, portanto, pensar a literatura é pensar num desses espelhos, é pensar em nós. O século XIX dizia que a literatura, isto na expressão de Almeida Garrett, um autor português do século XIX e, enfim, introdutor do romantismo em Portugal, as literaturas são o espelho em que nós nos miramos, ou seja, em que nos encontramos connosco mesmos e em que, de algum modo, também vemos vetores de continuidade e de projeção no futuro, não apenas no passado, não apenas no presente, mas também no futuro. Portanto, é uma instância que autores como Fernando Cristóvão designam por a antropologia das antropologias, ou seja, um lugar por excelência onde o homem, com a sua humanidade, as suas características, os seus problemas, se pensa. Os grandes mitos ocidentais são mitos que colocam o homem diante de si mesmo. Como diziam autores como Vasco Graça Moura, Eduardo Lourenço, etc.,
os grandes mitos ocidentais, Ulisses, que nos trazem Ulisses, que nos trazem Prometeu, que nos trazem Fausto, coloca-nos perante o homem diante das suas circunstâncias, diante dos seus medos, dos seus problemas e das suas limitações. Um Édipo traz-nos a mesma coisa, traz-nos uma pergunta, as fins traz-nos a pergunta o que é o homem, no fundo, basicamente, não é? E cada cultura tece o seu conjunto de reformulações desse questionamento e de respostas a esse questionamento. Portanto, por todos os motivos, justifica-se plenamente esta homenagem a uma autora que é uma autora central na nossa contemporaneidade, nas letras em língua portuguesa, não apenas nas letras portuguesas, mas nas letras em língua portuguesa. Eu vou tentar partilhar convosco aqui assim o site de Teolinda Gerção, apenas para que vejam a lista de prémios que ela, portanto, tem aqui o site de Teolinda Gerção, teolindagerção.com, e poderão ver a lista de livros, mas também a obra, a lista de prémios, etc. Foi uma estudante e a sua formação foi na Universidade de Lisboa, mas também por universidade estrangeira. Tem estes prémios, todos que vocês aqui veem, tem sido, de facto, extremamente homenageada em Portugal e no estrangeiro, e, portanto, de alguma forma justifica esta homenagem. Eu estou a mostrar-vos o site da homenagem, que tem, atenção, estão aqui anunciados apenas 3, mas muitas mais homenagens terá ao longo de 2 anos. São 2 anos em que Teolinda Gerção vai ser homenageada em diferentes continentes por mais de 3 dezenas de iniciativas, e elas irão sendo anunciadas e retiradas deste site, retiradas no sentido em que deixam de estar simplesmente anunciadas. Aqui estão anunciados os próximos eventos, mas naturalmente vão ser, à medida que forem acontecendo, vão ser anunciados e, portanto, estarão em evidência aqueles que forem anunciados. Portanto, de Teolinda Gerção, eu gostaria de lembrar que já muitas coisas foram feitas e que vamos ter, já tivemos encontros, já tivemos iniciativas de homenagem em sede de cooperação internacional numa rede muito alargada. Por exemplo, a Universidade Complutense de Madrid dedicou-lhe um webinário, o centro em que falámos de Teolinda Gerção, o Centro Camões de Buenos Aires, com João Ribeirete na sua liderança e na sua coordenação, dedicou-lhe uma leitura, e portanto tem um grupo de leitura que dedicou várias sessões, e uma das sessões foi à obra Os Teclados de Teolinda Gerção, está no nosso Facebook, e além disso ela foi apresentada no âmbito de uma sessão que implicou 5 países, Portugal, Brasil, Itália, Espanha, Argentina, enfim, outros estiveram para participar, mas de facto já era muita gente a
nessa sessão, que foi também um webinário, nós falámos de muitas obras, anunciámos muitas obras, apresentámos muitas obras, aliás, na primeira pessoa, e inclusivamente de temas e de obras tão recentemente saídas como uma obra em que eu participei e que se intitula Ressurgir, dedicada à pandemia e que tem 60 participações, uma delas, como eu digo, é minha, e dela resultou um livro que é Convida em 2020 e que está no Calamel, portanto, se quiserem ver, está online. E, portanto, isto para vos dizer um pouco daquilo que está a ser a homenagem diversificada, multímoda, passará por exposições, passará por sessões de teatro, etc., e que está a ser dedicada a Teolinda Gerção, mas que está a ser naturalmente dificultada por esta pandemia. Ela celebra simultaneamente 80 anos de vida e 40 anos do seu primeiro prémio, da sua primeira obra, que é O Silêncio. Ora bem, dada esta percepção geral da homenagem que estamos a dedicar a Teolinda Gerção e que consta, digamos assim, desse, não na totalidade, porque até o próprio site está um pouco desatualizado, mas estamos a receber informações um pouco caso a caso, à medida que tínhamos um programa geral, mas o programa está a ser cumprido com adiamentos e, naturalmente, transições para o sistema online. Depois desta percepção global, que justifica também a minha presença aqui, neste momento, falando-vos sobre Teolinda Gerção, eu gostaria de vos mencionar algumas coordenadas gerais da obra de Teolinda Gerção, explicando o seguinte: Teolinda Gerção é uma autora de projeto, um dos raros autores de projeto, ou seja, é uma autora em que nós vamos encontrar linhas de continuidade de obra para obra e linhas de continuidade em que encontramos momentos que anunciam outros e retomam outros, convocam outros. E, portanto, desse ponto de vista, há uma coerência geral da obra de Teolinda Gerção que lhe confere também alguma singularidade. Começo por lembrar que há na obra de Teolinda, como já disse aqui, procedimentos autocitacionais. Ela refere-se, anuncia-se, convoca-se através da imaginação e também da memória. Isso cria nexos subtis de intertextualidade e isso também promove o efeito de reconhecimento autoral e de continuidade na diversidade. Nós reconhecemos Teolinda Gerção nos seus textos, por diversos que eles sejam, e por diferentes que sejam os locais da sua publicação. Cada texto surge assim como que integrado num alongado ciclo de escrita que é misto de memorialismo interior e de exercício ensaístico. Ou seja, nós confrontamos com uma espécie de ciclo de ciclos, informado de uma dimensão simbólica que oscila entre os sentidos lúdico, o fantástico, o mágico e até o sobrenatural, mas que também dissolve as fronteiras da sua ficção. Ou seja, a narrativa tradicional é como que suportada pela fluência de uma voz discursiva que invade todos estes territórios mais marginais a ele, contaminando-os das suas realidades e das suas lógicas, e essa fluência impede que nós vejamos um texto de Teolinda isolado de qualquer outro texto. Todos os textos mantêm um diálogo entre si, uma espécie de concerto de vozes e concerto de ficções.
A perspectiva feminina evidencia-se no seu universo e ela é conformada pelo imaginário, pelo pensamento, pela sensibilidade, pela intuição, tanto de personagens como de narradoras. Isso em contraponto, muitas vezes, com a sua homóloga masculina na obra da autora, como que ela e o literário em que ela se inscreve, ou a arte em que ela se inscreve em geral, com a qual dialoga, que vai convocando, às vezes através de alusões muito subtis. A reflexão sobre a escrita, eu diria que informa a própria arquitetura ficcional da obra de Teolinda no seu conjunto. O discurso busca no diário as suas imagens ficcionais e com progressiva consistência, eu já explico isto, e com progressiva consistência ontológica chega a conquistar identidade metamorficamente antropomorfizada e problematizada na voz do narrador de um livro que se intitula A Casa da Cabeça de Cavalo, livro de 96, que lhe sublinha a trajetória, lhe comenta as hesitações, a opacidade e a capacidade inteligibilizadora, a capacidade de tornar inteligível, compreensível toda a sua ficção. Mas também que lhe comenta as contradições perspéticas, as reescritas dissimuladas, etc. E que lhe prescruta a origem e a morte, configurando-lhes ficcionalmente. Nos teclados, que publica depois, o símbolo culmina a trajetória da ficção na via da metáfora, da reflexividade e da condensação semânticas. O romance domina este panorama, contaminando pela terceira pessoa as incursões no domínio da diarística e no da literatura infantil, questionando-as genealogicamente, como acontece nos Guarda-chuvas Cintilantes, um diário ficcional, e na História do Homem na Gaiola e do Pássaro Encarnado de 1982. Ela desenvolve, portanto, uma efabulação ensaiada, encenada. O seu discurso ficcional convoca subtilmente toda uma memória estética em que privilegia a pintura pela visualidade evidenciadora, dialogando com delidas imagens de outra natureza, configurando-as, transformando-as, invertendo-as, fundindo-as, respondendo-lhes, etc. E com isto a série romanesca da obra de Teolinda Gerção acaba por se assemelhar a um longo filme onde continuidade e metamorfose se imbrincam. E na encantatória fluência da voz narrativa, na sua consistência interdiscursiva e na reflexão sobre a escrita diversamente encenada na ficção, Teolinda Gerção afirma-se na grande tradição narrativa, buscando-lhe o futuro estético também, e caldeando essa busca na moderna reflexividade que é tangencial à experimentação e à simbolização. Eu gostaria de documentar esta minha reflexão, lembrando-vos, e vou aqui compartilhar tela para vos lembrar, lembrando-vos o índice de um livro que saiu este ano e que eu dediquei à Teolinda Gerção. Tem um prefácio de Miguel Real, e aliás Miguel Real é a pessoa, o escritor, que também foi homenageado ano passado, mas que está a ser, em mano a mano comigo, que está a ser um dos coordenadores, são dos dois coordenadores desse ciclo de homenagem, enfim, internacional, que aquele site que vos mostrei documenta. Eu queria mostrar-vos que este texto tem prefácio de Miguel Real. Esse prefácio está já publicado, por exemplo, no Observatório da Língua Portuguesa, que eu recomendo que visitem, porque tem informação particularmente interessante para todos os que estudam a língua e a cultura portuguesas. E eu gostaria de vos recordar que, para aqueles que já têm conhecimento do livro,
que o livro que dediquei a Teolinda Gerção, Encenações, 80 anos de vida, 40 anos de escrita literária, é construído, pelos motivos que estive a assinalar, é construído como uma espécie de filme, exatamente por adequação à obra da autora. Cada take inscreve, digamos assim, uma perspectivação da obra de Teolinda, de um livro de Teolinda, de uma das obras que eu destaco na sua escrita. E, portanto, eu chamo-lhe decálogo para Teolinda, mas esse decálogo refere muitas outras obras, para além de 10 obras selecionadas, mas leva-nos desde a primeira obra até uma obra que eu considero um autêntico museu imaginário entre arte e virtual, que é a Cidade de Ulisses de Teolinda. Eu vou percorrer algumas das obras de Teolinda, não as 10, evidentemente, mas vou percorrer algumas das obras de Teolinda apenas para vos dar conta deste itinerário, que é quase um longo filme, com diferentes cenários e diferentes metamorfoses da figuração feminina que o sustenta. E eu começaria pelo princípio, ou seja, pelo silêncio. O silêncio traz-nos uma espécie de gênesis, e não é por acaso que eu estou a utilizar esta referência, uma espécie de gênesis da obra de Teolinda, da escrita ficcional de Teolinda. A evocação e a convocação do Gênesis, que é a grande obra na origem do nosso e nas origens do nosso cânon ocidental, da Bíblia, não é? O Gênesis surge como contraponto desta obra, O Silêncio. Teve prémio de ficção que saiu em 1980 e que teve prémio de ficção do Pen Club Português e que realmente é uma obra que inaugura o seu universo ficcional. E é esse universo ficcional que nós vamos ver trabalhado, desenvolvido e trabalhado por outros textos. Guarda-chuvas cintilantes. Os guarda-chuvas cintilantes é uma obra de 84, é uma espécie de diário de escrita, diário de autora. E nesse livro nós encontramos, características que o assemelham a diário, características que o distinguem claramente de um diário tradicional. E o que está ali em causa é uma reflexão sobre a escrita que vai convocando uma série de imagens, e essas imagens remetem para obra feita, mas também anunciam obra a fazer. Ela é uma figura que nos surge como uma espécie de feiticeira, a palavra é dela, de feiticeira que se monta numa caneta mágica, e essa é a sua vassoura, não é? E que nos vai desenvolver um itinerário que convida a seguir com ela. Atenção que esse convite é também um convite em que nós reconhecemos algumas referências bíblicas. Por exemplo, o convite é feito muito decalcado, transformado naturalmente, mas evocando, convocando inevitavelmente o convite que está no Cântico dos Cânticos, e que é um convite amoroso. Portanto, ela convida o seu leitor a ler amorosamente, a ler esse universo e a partilhar, portanto, pela leitura, esse universo que ela nos vai oferecendo através da sua caneta mágica, não é? Em que, como feiticeira, está montada, e que nós vamos vendo diversamente configurado, e que vai ser simbolicamente configurado, por exemplo,
na Casa da Cabeça de Cavalo, que é uma obra de 95, portanto, 11 anos depois, obra que teve o grande prémio de romance e novela da Associação Portuguesa de Escritores e que foi shortlisted para o Prémio Europeu de Romance Aristeon em 96, prémio que depois terminou, e que nos apresenta o quê? Nos apresenta uma espécie de grande metáfora e símbolo também da construção ficcional. A Casa da Cabeça de Cavalo, nós encontramos o Cavalo de Sol numa obra anterior de Teolinda. A Casa da Cabeça de Cavalo é um texto do Teolinda, como é que ele surge, como é que ele se desenvolve, como é que ele termina, ou seja, como é que uma ficção se inaugura, se desenvolve, adquire uma dinâmica própria e depois termina por ditame, por impacto da sua própria dinâmica, escapando, portanto, ao controle da própria autora, ou seja, definindo os seus próprios limites e anunciando que continuará a ser evocado adiante, mas que já não é aquele texto, já não é aquela Casa da Cabeça de Cavalo que começa com a primeira palavra e termina com a última. Em qualquer dos casos, ela é, se quisermos, uma projeção de uma autora a ler a sua própria obra do ponto de vista da escrita e da dinâmica da escrita. A Árvore das Palavras, em 97, no ano seguinte, já nos dá conta de um universo de transformação. É Moçambique a transformar-se, Moçambique que deixa de ser português, que passa a ser, que se autonomiza, que se torna independente e é uma transformação de um mundo vista por uma personagem, também ela em transformação, ela é adolescente, portanto a transformação naturalmente é uma marca fundamental dessa idade e a própria palavra é um lugar por excelência de construção do diferente, de metamorfose, de escolha, com o eixo paradigmático e o eixo sintagmático, como vocês sabem, e a própria palavra está no final de um desenvolvimento, no momento em que é escrita, no final do desenvolvimento de uma árvore de mutações. Por outro lado, ela própria constrói a sua árvore de mutações, projetando-se no futuro e projetando-se no eixo sintagmático, ou seja, na sua lateralidade, constrói a sua metonímia, constrói o seu mundo. Portanto, a Árvore das Palavras é também ela uma obra que tem subjacente, que está informada por uma reflexão sobre a ficção e a sua dinâmica, as suas leis, se quisermos, o modo como ela se desenvolve, mas de uma forma diferente de A Casa da Cabeça de Cavalo. Ora bem, essa ficção é integrada, aliás, numa tradição que Teolinda Gerção nos dará a sentir e a pressentir com o seu livro Histórias de Ver e Andar. No fundo, a grande tradição do contuário, a grande tradição narrativa vem de obras que são, se quisermos, evocadas por este título, não é? Nós temos com esta ideia de que são obras de ver e andar, temos a noção de que os contadores de histórias da tradição de todas as comunidades, os contadores de histórias nos fazem visualizar, imaginar, ao mesmo tempo que as comunidades, até na sua diáspora, quando nómadas, as comunidades se vão agregando em torno desse ato
do conto, dos grandes contos que vêm das Mil e Uma Noites, dos grandes contos que nos vêm dos modelos ocidentais, de tantas obras que nos fizeram pensar o conto e pensar a mágica de contar, de narrar uma história, o modo como isso fascina quem ouve e quem se propõe ler quando passa a escrita. Ora bem, mas eu terminaria, aliás, antes disso, gostaria de ir a Teclados. Teclados é uma obra de 99, em que claramente o que está em causa é uma espécie de... que é uma reflexão, naturalmente os teclados põem em causa uma reflexão sobre o instrumento de escrita, o ato de escrita e a própria escrita, o discurso. Os teclados põem em cena uma figura de uma criança que começa a aprender música e acaba por ser absorvida por essa arte de tocar de formas diferentes, eu não vou contar a história, de formas muito diversas, e acaba entregue a essa arte, o que de algum modo configura, no fundo, uma espécie de autorretrato e autobiografia, neste sentido apenas estético, de uma autora que é Tiolinda Gerson. Mas não estou a falar de autobiografia tradicional, estou a falar de modo como a autora se representa, entregando-se progressivamente a essa arte de, neste caso, de escrever, mas no caso dos teclados, uma outra arte, porque as artes dialogam. E agora quero chamar-vos a atenção para uma característica destes teclados. Estes teclados que são claramente simbólicos, e isto leva-nos a perceber que na obra de Tiolinda tudo é alguma coisa, sendo também outras coisas. Esta capacidade de a palavra de Tiolinda ser transparente, produzir imagens em sobreimpressões é muito clara aqui. Os teclados chegam a ser transparentes, translúcidos, deixando ver outras coisas. O que é evidente que nos é colocado aqui como uma chamada de atenção para o modo como devemos e podemos ler a obra de Tiolinda, olhando para cada imagem, olhando para cada texto e vendo nele uma espécie de ofélicas imagens, como se estivéssemos a ver sob a superfície das águas, à transparência, outras imagens. É eminentemente volumétrica, são sobreimpressões. Imaginem fotografias cujos negativos se sobreimprimem e nós estamos a ver aquele e o outro, e o outro, e o outro. É exatamente isso que aqui, de certa forma, é colocado em perspectiva. A obra de Tiolinda, mas não só a obra de Tiolinda. Encontramos também nos teclados uma grande reflexão sobre a cultura ocidental e o modo como as letras, de algum modo, refratam conhecimento, por exemplo, da música das esferas, da matemática, da geometria, da astronomia, etc, etc, etc. No fundo, a escrita, a palavra como sendo o lugar da confluência dos saberes, o lugar onde todos se encontram, onde todas as áreas de conhecimento se encontram. Portanto, esta obra é uma obra particularmente interessante, porquanto é eminentemente luminosa do ponto de vista da leitura geral da obra de Tiolinda e da dimensão simbólica de grande parte das suas imagens e das suas obras. Ela mereceu o Prémio da Crítica do Centro Português da Associação Internacional de Críticos Literários em 99 e com muita justeza. Ora bem, mas posto isto, e já que falamos em transparências, eu queria trazer-vos à cidade de Ulisses. Este é o último ponto do nosso itinerário. Cidade de Ulisses
que foi também uma obra premiada, é uma obra muitíssimo interessante, porquanto conjuga em si uma reflexão sobre a escrita, uma reflexão sobre a escrita de Teolinda, uma reflexão sobre a cultura ocidental e uma reflexão sobre Portugal no mundo. E sobre a literatura que espelha toda essa cultura ocidental. Temos Ulisses, um dos grandes mitos, uma das grandes figuras, um dos pilares, segundo alguns, da cultura ocidental. O viajante, aquele que na sua diáspora nos mostra novos mundos, nos confronta com os nossos fantasmas, com os nossos limites, com a capacidade de ultrapassarmos ou não com a força, com a inteligência, com as dificuldades que vão sendo apresentadas. Mas Ulisses, supostamente, teria passado pela Península Ibérica e ter-se apaixonado por uma rainha. A rainha, aliás, muito curiosa, não é? Porque é a rainha das serpentes e teria tido a sua descendência. Portanto, teria criado a Ulisseia, ou seja, esta cidade que é Lisboa. Ora bem, esta história, que, portanto, nos faz passar de Homero, Joyce, e que nos mostra e compacta muitas das versões da história de Ulisses e muitas das versões dos mitos fundadores de Lisboa, mostrando-nos que não estamos a falar simplesmente de camadas arqueológicas que são perfeitamente delimitadas no tempo e no espaço, mas que estamos a falar do modo como essas supostas camadas, possíveis camadas, eventuais camadas arqueológicas das diferentes versões do mito se misturam, se embebem umas nas outras. Esta cidade de Ulisses apresenta-nos também a história, uma história amorosa, ou aliás duas histórias amorosas. Uma história de um par vivo e uma história de um par, com uma assimetria aqui, a história de um par que não se completou senão na cidade de Ulisses, que é uma exposição, projeto de uma exposição, e aí temos o diálogo das artes completamente em cima da mesa. Temos, portanto, o diálogo das artes nessa exposição sobre a cidade de Ulisses, que é um projeto que ficou suspenso com a separação do par e que se deixou em legado, foi deixado em legado para o sobrevivente desse par. Eu estou de propósito a evitar contar-vos a história para vocês irem ler. Então, de facto, a mulher, a personagem feminina, quando morre, deixa esse legado e o par que sobrevive, vai tentar cumprir essa última vontade, porque cumprindo essa última vontade, de alguma forma encerra também a relação amorosa e disponibiliza-se para a relação amorosa que está a viver e que está com esse fantasma suspenso. Ora bem, essa história da gênese, do desenvolvimento e, finalmente, da concretização da exposição à cidade de Ulisses é a história que vertebraliza, que de alguma forma constitui a própria ficção, a cidade de Ulisses. Mais do que isso, essa exposição é nem mais nem menos do que o próprio livro, a própria obra, A Cidade de Ulisses. Ou seja, dizendo de outra maneira, a cidade de Ulisses designa, por um lado, o projeto e o tema de uma exposição,
de uma exposição que resulta de uma relação amorosa, ou de duas relações amorosas, ou de uma relação amorosa com um vértice fantasmático, e termina, por outro lado, e acaba por ser, por outro lado, o próprio texto A Cidade de Ulisses, de Teolinda Gerção, que começa na primeira e termina com a última palavra do livro, escrita que é muito claramente marcada por fascínio pelos mitos e pelos mitos que são particularmente identitários. E este é um mito que reúne a identidade cultural europeia e a identidade cultural portuguesa. Mas mais do que isso, que reúne, se quisermos, e que faz o trânsito e que faz um itinerário entre a identidade estética europeia e a identidade estética nacional. E, portanto, é um mito que passa pelos amores, e nós ouvimos, enfim, autores que nos dizem que não há histórias, que as grandes histórias da literatura ocidental são histórias de amor, mas que não há histórias de amor feliz, e aqui há todo um jogo e um diálogo relativamente a isso. Denis de Rougemont é de facto uma figura fundamental nesse aspecto, para caracterizar a nossa literatura ocidental, mas mais do que isso, nós encontramos aqui assim também a épica, um lugar onde, se quisermos, nós podemos encontrar quer as relações amorosas, quer as relações de aventura, as histórias, as relações narrativas de aventuras, quer pequenos episódios, quer finalmente momentos líricos que normalmente atravessam também esses textos. Ou seja, no fundo, com A Cidade de Ulisses, há a convocação de toda a estética ocidental, toda a literatura ocidental, do cânon ocidental, através de um texto que tem todas as componentes desse cânon, no plano cultural, no plano estético, no plano literário, mais particularmente, e que nos confronta também com aquilo que somos, e com aquilo que podemos ser, com aquilo que são as nossas utopias. E Ulisses é também uma personagem que convoca utopias, as utopias ocidentais, de viagens, de encontros, e também de amor. Portanto, e de escrita, e de relação entre as personagens narrativas, mas também, não é? Nós temos Ulisses e os seus companheiros, temos também, se quisermos, na tradição ocidental, a ideia de que a argonáutica também nos traz esses companheiros, e portanto aqui de algum modo temos a noção de que a cidade de Ulisses é um lugar de encontro de todos os que constituem uma determinada comunidade, e uma comunidade que particularmente se reconhece como das letras, da língua portuguesa, de Portugal e da Europa. Tudo isto no seu conjunto. Bom, eu ficaria por aqui. Acho que já de algum modo fiz um pequeno passeio pela obra de Teolinda, partilhei um pouco de Teolinda Gerção e da minha leitura de Teolinda Gerção convosco, e gostaria de terminar agradecendo novamente à professora Daniela Marqueschi, agradecendo imenso a vossa atenção, foi um imenso prazer estar aqui convosco, agradecer a vossa atenção à língua e à literatura portuguesas, e deixar-vos com um convite, o convite de Teolinda Gerção, aquele convite decalcado no Cântico dos Cânticos, que alguns
autores converteram em dança de roda e que eu na cultura brasileira e que eu gostaria de recordar se conseguir pôr o som a correr. Um momentinho. Ora, penso que terei conseguido encontrar. Ora bem, com este final que de algum modo transporta do texto bíblico, do Cântico dos Cânticos, para a dança da roda, uma canção que é cantada entre crianças, é uma canção infantil brasileira. Eu convido-vos a procurar este convite no diário da autora da nossa Tiolinda Gerção, em Os Guarda-Chuvas Cintilantes. Chamei-vos a atenção para isso, e há um momento particularmente interessante, em que claramente vemos vibrar ali o texto do Cântico dos Cânticos, a convidar os autores a dirigirem-se à sua obra, a lerem-na e a lerem-na com afeto. Muito obrigada pela vossa atenção.